Paul e seu colega Mark acabaram de receber um prêmio por sua publicação de pesquisa na área da medicina. Depois de um breve discurso, Paul, Mark e seus respectivos parceiros comemoram com um brinde e jantar juntos. Na mesa de jantar, Mark revela que ele e sua namorada, Vanessa, estão planejando dar uma festa de 10º aniversário em julho. No meio da conversa, a esposa de Paul, Julia, fica encantada com a intimidade entre Vanessa e Mark, cujo relacionamento é mais recente que o dela, e o de Paul, que estão casados há 16 anos. Após o anúncio, Vanessa convida Julia para se arrumar no banheiro. Enquanto as mulheres estão lá, Paul conversa com Mark, que parece triste apesar de ter acabado de receber o prêmio. Aparentemente, ele se sente um pouco irritado porque Paul não lhe deu a chance de falar no palco antes. Segundo ele, Paul sempre leva o crédito por si mesmo, mesmo que seja um trabalho em equipe. Ao ouvir isso, Paul pediu desculpas e elogiou Mark por ser considerado um verdadeiro amigo. Enquanto isso, no banheiro, Vanessa revelou um segredo sobre seu relacionamento de longa data com Mark para Julia. Ela disse que ela e Mark começaram a trocar de parceiros com outros casais há 6 meses. Vanessa disse que isso não causou nenhuma distância entre eles. Em vez disso, isso os aproximou. Julia tentou esconder o choque ao ouvir a confissão, mas no caminho para casa, ela não conseguiu se concentrar na direção e continuou pensando no segredo de Vanessa. Por outro lado, após retornar do evento, Mark admitiu que sabia que Vanessa havia revelado o segredo do relacionamento deles para Julia, pois a expressão de Julia parecia diferente. Eles estavam se preparando para dormir, mas Mark de repente pediu Vanessa em casamento, e Vanessa apenas riu, pensando que Mark estava bêbado. Julia não aguentava mais guardar o segredo de Vanessa. Então, no meio da noite, ela acordou Paul, que estava dormindo profundamente. Sem esperar, Julia imediatamente contou a ele o que havia conversado com Vanessa no banheiro mais cedo. Mas Paul não estava interessado no que Julia dizia. Ele achou que era um absurdo e presumiu que Julia ainda estava sob efeito de álcool. Se ele contasse isso a Mark amanhã, ele provavelmente apenas riria. Então, Paul disse para Julia voltar a dormir. Na manhã seguinte, Julia tomou café da manhã com sua filha, Emma e Paul. Ela ainda estava pensando em Vanessa, especialmente irritada com Paul por não levá-la a sério. Paul permaneceu firme em sua opinião de que trocar de parceiros não era uma boa ideia. Ele achava que Julia estava com ciúmes de Vanessa e Mark, mas isso não significava que eles tinham que seguir o exemplo deles. Paul achava que o relacionamento deles estava bom, mas Julia era igualmente firme ao dizer que eles precisavam de espontaneidade porque o relacionamento havia se tornado rotina. Paul recusou aceitar os argumentos de Julia e se preparou para o trabalho. Em seguida, Julia e Paul continuaram com suas respectivas atividades. Julia leu a previsão do tempo em um canal de TV enquanto Paul estava ocupado na sala de cirurgia, embora ele diga que não se importa. Durante a operação, ele observa os movimentos de Mark e eventualmente pergunta sobre o que Julia e Vanessa conversavam quando treinavam juntas na academia. Mark admite que é verdade, mas ele e Vanessa são abertos um com o outro, então não há nada a esconder. Ambos estão satisfeitos com o impacto dessa variação de relacionamento. Mark acabou perguntando como Paul e Julia mantinham a paixão um pelo outro, mas Paul evitou o assunto. Ele então levou Emma para a casa de uma amiga dela, onde tentou aconselhá-la a ter cuidado ao interagir com o sexo oposto, especialmente porque Julia havia mencionado que Emma estava se apaixonando. Emma se sentiu desconfortável em compartilhar isso com seu pai e decidiu ignorar seu conselho. Enquanto isso, Vanessa e Julia foram às compras juntas. Aqui, Vanessa mencionou que Julia e Paul deveriam tentar o que estavam fazendo. Segundo ela, compartilhar parceiros é outra forma de fortalecer o amor pelo parceiro. Por causa dessa conversa, Julia, que tende a ser conservadora, considerou as palavras de Vanessa. Depois de voltar das compras, ela se aproximou de Paul e tentou convidá-lo para dormirem juntos, mas Paul estava ocupado fazendo alguma coisa e não podia ser incomodado. Na manhã seguinte, Julia ainda falava sobre seu desejo de tentar o que Vanessa e Mark fizeram. Ela não conseguia parar de se perguntar como o evento realmente foi realizado. Ela pediu ao marido que perguntasse a Mark, mas Paul insistiu que Julia estava exagerando e disse para ela parar de insistir. Além disso, de acordo com Paul, o casamento deles estava ótimo. Não havia nada para salvar. Julia finalmente abriu seu coração para Paul, dizendo que sentia que o casamento deles havia perdido a chama. Ela também sentia que Paul não a queria mais, então esperava que Paul conversasse com Mark sobre o evento de troca parceiros. Sentindo-se ignorada, Julia ficou de mau humor, o que deixou Paul cada vez mais desconfortável. Quando voltou ao trabalho, Paul pediu a Mark que fosse direto sobre como o evento funcionaria.
Mas Mark achava que Paul não era o tipo de pessoa que gostaria de tal atividade. Ele também enfatizou que essa não era a maneira certa de consertar um casamento. Entretanto, Paul já estava sobrecarregado pelas exigências de Julia, então Mark finalmente explicou como funcionava. Paul já sabia que dormiria com Vanessa e Mark com Julia, mas eles tinham que fazer isso no mesmo quarto. Mark então sugeriu que eles praticassem primeiro, como uma apresentação de teatro, e estariam totalmente vestidos. Ao ouvir isso, Paul achou ridículo, mas Mark perguntou se ele gostava de Vanessa. Paul respondeu que não e disse que também sentia nada por ela. Mark finalmente pediu a Paul para ir com Julia à festa de aniversário de seu amigo Daniel na sexta-feira à noite, só para relaxar. Paul estava relutante no início porque ele e Julia tinham um jantar marcado naquela noite. E além disso, ele não tinha certeza se iria gostar da festa, mas finalmente concordou depois que Mark lhe garantiu ele era livre para recusar qualquer convite inapropriado. Para encurtar a história, a noite chegou. Antes de descer, Paul e Julia concordaram com uma palavra código secreta que significava que eles tinham ir embora. Desconfiado, Paul sentiu-se inquieto, enquanto Julia sentiu o oposto. Ela estava animada com a nova experiência que teriam juntos. Pouco depois de descerem, Daniel os recebeu na entrada enquanto os convidados se reuniam na piscina. Daniel os convidou para dar uma olhada e os apresentou a alguns de seus amigos. Sem hesitar, Daniel pediu para Julia conversar com ele enquanto Paul ficou se misturando com as convidadas, uma das quais era Nain. Aqui, Paul parecia muito desconfortável, mesmo que Nain estivesse flertando com ele. Ele ficou de olho em Julia, que conversava com Daniel, enquanto sua esposa parecia alheia. Pouco depois, Vanessa apareceu e chamou Julia para conversar, pedindo sua opinião. E Julia disse que estava gostando do evento. Enquanto isso, Paul tentou evitar Nain e pediu licença para usar o banheiro no andar superior. De repente, Nain, que o estava seguindo, abriu a porta do banheiro. Paul recusou Nain e disse que ele era casado. Então, apressadamente, pediu para Julia ir embora sem precisar dizer sua palavra código secreta. No caminho para casa, Paul ficou irritado com a esposa por ignorar a palavra secreta que ele havia repetido na festa. Enquanto Julia achava que Paul estava rígido demais para sentir a alegria que ela estava sentindo, Paul também não gostava de Daniel por se aproximar de Julia, mas Julia achava isso divertido. Julia finalmente perguntou sobre Nain, mas Paul disse que a mulher era irritante por pressioná-lo constantemente. Ao chegar em casa, Paul não conseguia parar de pensar no que tinham acabado de vivenciar. Ele queria dormir e esquecer a festa. Contudo, Julia não estava satisfeita. Ela sentia que ela e Paul deveriam tentar realizar suas fantasias íntimas. Ela lhe disse sem rodeios o que estava pensando e então pediu que Paul compartilhasse suas fantasias também. Acontece que Paul não concordou. Ele até não gostou da mudança repentina de atitude de Julia, que agora estava cheia de desejo. Mais uma vez, Julia expressou seus sentimentos, dizendo que só queria compartilhar seus desejos, sonhos e vontades com o marido. Mas ela não tinha certeza do porquê esse desejo havia surgido ou porque precisava ser satisfeito. Ela apenas sentia que o relacionamento deles precisava de uma mudança. No dia seguinte, Paul e Julia retornaram ao trabalho no escritório. Mark abordou Paul em seu escritório e pediu uma explicação sobre por que Paul havia feito a entrevista para a revista sem ele. Mark ficou decepcionado porque Paul não convidou, mas Paul calmamente respondeu que Mark estava de férias com Vanessa e não poderia participar da entrevista. Mark não aceitou a desculpa, dizendo que Paul poderia ter adiado a entrevista até seu retorno. No entanto, Paul explicou que organizar o cronograma certo não foi fácil, e Mark continuou decepcionado. Ele sentia que não era um colega, mas um assistente. De repente, Vanessa chegou dizendo que estava apenas passando e queria convidar Paul para um café. Para encurtar a história, eles conversaram no café e Vanessa pediu para Paul trocar de parceiro com ela, a intenção de fazer uma jogada. Ela admitiu que sabia que Julia e Paul precisavam de alguma variedade e Mark também lhe disse que Paul estava relutante em fazer isso com Vanessa. Por esse motivo, ela tentou descobrir o que poderia fazer para que Paul se sentisse confortável com ela, mas Paul ficou ofendido com o pedido de Vanessa. Ao ver a atitude de Paul, Vanessa pediu que ele ficasse calmo. Ela então tentou persuadir Paul novamente, pois só precisava do consentimento dele, já que Mark e Julia estavam dispostos a fazer isso com eles. Paul continuou relutante e tentou recusar, mas Vanessa disse a ele para vir na sexta-feira à noite para os 4 praticarem. Ao voltar para casa, Paul discutiu o encontro com Julia, acusando-a de ter dito a Vanessa para convencê-lo, enquanto Julia permaneceu firme em sua posição de que queria uma mudança no relacionamento deles. Paul então perguntou se ela realmente estava interessada em Mark,
Mas Julia disse que não era essa sua intenção, pois se ela quisesse Mark desde o começo, ela poderia ter traído. Na sexta-feira à noite, Paul foi relutantemente ao apartamento de Mark e Vanessa. Depois de uma breve conversa, Vanessa levou Julia para o andar de cima, deixando Paul e Mark sozinhos na cozinha. Paul admitiu que estava nervoso, mas Mark disse para ele relaxar porque aquilo era apenas um treino. Aqui, Paul perguntou se Mark sentia atraído por sua esposa. Mark ficou surpreso que Paul pensasse isso e se sentiu ofendido. Ele então explicou que eles apenas jantariam juntos e conversariam, e depois o deixaria ir para casa. Por fim, Paul se sentiu desconfortável e decidiu continuar o evento. Depois que Julia e Vanessa retornaram, elas jantaram juntas enquanto conversavam. No começo, eles apenas conversavam casualmente sobre o trabalho do passado até terminarem de comer. Mas de repente, a música começou. Mark e Vanessa convidaram Julia e Paul para trocar de parceiros e dançar. Sem jeito, Paul e Julia seguiram o fluxo do evento. Paul ficou inicialmente confuso porque isso deveria ser apenas um ensaio, mas parecia muito íntimo. No entanto, no final, ele não era mais tímido perto de Vanessa. A noite virou manhã e, no dia seguinte, em casa, Paul e Julia tomaram café da manhã enquanto conversavam sobre a noite anterior. Aqui, Julia deu a entender que se arrependeu, o que deixou Paul muito chateado porque ele fez isso por Julia. Mas Julia esclareceu que ela apenas se deixou levar pelas emoções. Aquela manhã foi romântica para Paul e Julia até que Emma apareceu e os interrompeu, lembrando-os de que seu aniversário seria em breve e que ela queria permissão para passar a noite com seus amigos naquele dia. Dessa vez, Paul não estava preocupado com a vida social de Emma e confiava nela. Enquanto isso, Julia ainda se sentia feliz com o que eles tinham feito juntos. Ela confessou a Vanessa que se sentia energizada novamente, e o mesmo vale para seus sentimentos em relação a Paul. Naquela noite, Paul, Julia, Mark e Vanessa comeram pizza juntos depois de assistir a uma apresentação de teatro. O encontro terminou na casa de Paul e Julia, onde eles trocaram de parceiros novamente até adormecerem. Na manhã seguinte, Emma e suas amigas voltam para casa, mas não conseguem entrar porque seus pais trancam a porta. Paul, que acorda, corre para acordar Mark, Vanessa e Julia. Eles terminam bem a tempo antes que Emma e seus amigos os peguem. Todos tomam café da manhã juntos com o pão que Emma trouxe. Mais tarde, Emma comemora seu aniversário. Na cozinha, Julia perguntou a Vanessa sobre os preparativos para a festa de 10 anos de casamento, mas Vanessa não parecia entusiasmada. Ela contou a Julia que Mark a estava traindo, mas Julia pensou: eles não costumam trocar de parceiros. Acontece que dessa vez foi diferente. Mark estava escondendo algo dela. No entanto, toda vez que Vanessa tentava falar sobre isso, Mark a evitava e a chamava de histérica. Julia compartilha essa notícia com Paul, que a tranquiliza para não se preocupar com o que pode acontecer eles, pois sente que o relacionamento deles está mais aberto agora do que antes. Poucos dias antes da festa de aniversário de Vanessa, Julia promete ajudá-la. Eles se encontram em um restaurante para almoçar. Durante a conversa, Vanessa ainda se sente incomodada e quer forçar Mark a ser honesto com ela hoje sobre seu caso. Acontece que, sem que seus respectivos parceiros soubessem, a amante de Mark era a própria Julia. Eles estavam dormindo juntos em segredo. Julia sentiu que eles tinham quebrado as regras e tornado o relacionamento mais complicado, especialmente porque ela admitiu que havia se apaixonado por Mark. Ela sentia ciúmes toda vez que o via com Vanessa. E, eventualmente, os dois concordaram em terminar o relacionamento porque Mark amava Vanessa. No dia seguinte, o caso deles foi exposto e Vanessa confrontou Julia em casa. Inicialmente, Paul não acreditou, mas mudou de ideia depois de ler as mensagens de texto de Julia no telefone Mark. Ele se sentiu traído por Mark e Julia. Julia tentou conversar e fazer as pazes com Paul, mas Paul se recusou a falar com ela. Por outro lado, Mark também tentou fazer as pazes com Vanessa, mas Vanessa também se recusou a aceitá-lo e expulsou Mark. A amizade entre Paul e Mark ficou tensa depois do incidente, e Mark decidiu mudar de emprego. Enquanto fazia as malas, Paul se aproximou dele no quarto e lhe entregou o troféu de prêmio. Mark não se sentiu culpado. Mesmo quando Paul acusou de ter ciúmes dele todo esse tempo e até mesmo de arruinar seu relacionamento com Julia, Mark enfatizou que não estava com ciúmes. Em vez disso, Paul estava muito focado em seu ego e negligenciou Julia. Apesar disso, ele ainda considerava Paul seu amigo. Após a breve conversa, o coração de Paul ficou mais sensível. Ele abordou Julia para conversar e decidiu se reconciliar. Por outro lado, Vanessa e Mark também se reencontraram como amantes. Vários meses depois, eles se encontraram acidentalmente no aeroporto.
Vanessa estava grávida e prestes a dar à luz. Enquanto isso, Paul e Julia estavam planejando uma viagem a Paris para realizar sua tão esperada fantasia.